Bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada aí para você que está assistindo agora a nossa última aula de processo penal desse semestre aí, o semestre do sufoco, né? O semestre que vocês estão vencendo aí na garra, já tá com a faca aí nos dentes, serrando a faca nos dentes aí no sprint final, pegando força de onde não tem para poder vencer e acabar com essa situação aí, né? Pessoal, eu mandei aí para você de processo penal. Mandei lá naquela plataforma, na plataforma Unimestre, mandei na abazinha lá, recados, os assuntos que vão cair na prova. E eu quero te recomendar, tá? Você vai ver lá o que vai cair na prova. Do júri, nós só vamos cobrar na prova até a primeira fase. E já quero deixar assim, bem claro para você. É fato que nós saberemos que você vai consultar o material, isso é fato. Não tem aluno que não vai consultar o material nessa prova online, tá? De sorte que assim, pessoal, pelo menos leia o material. E se você tiver algum problema de interpretar, um problema para entender, me procure, né? Porque de repente você lê o material, tem problema para interpretar e não vai esperando também uma prova de completar, né? Tem alunos que ele quer uma prova assim: o júri irá julgar os crimes dolosos contra a Vi, e aí ele quer a resposta lá, só dá, né? Então assim, tudo que eu coloco na prova eu dou na sala, dou na videoaula. E aí, né, você pode questionar de qualquer coisa. Você pode questionar que a questão estava grande, você pode questionar talvez que a questão esteja difícil, você pode questionar que a prova foi extensa, você pode questionar qualquer coisa. Agora, dizer que eu coloquei na prova assunto que eu não dei, tá? Isso aí eu particularmente não concordo, porque todas as questões que foram lançadas na prova foram extraídas dos dispositivos legais que eu mandei, das páginas que eu te mandei e das aulas que eu te pontuei, tá? Então, por favor aí, tá? Esteja pelo menos atento ao material que foi enviado, que certamente você conseguirá fazer uma prova razoável. O recomendável é que você ouça, né? Assista, leia aquilo que lhe foi enviado, para que você faça uma prova tranquila. Agora, querer ler em cima da hora e querer ler durante a prova, dificilmente você vai conseguir obter um êxito. Bacana? Então assim, fica aí, né, essa observação para vocês, e eu tenho plena convicção de que tudo que eu coloquei na prova de vocês, eu fui enviado para vocês. Hoje eu quero apenas tecer com vocês alguns comentários finais a respeito das decisões da primeira fase do júri, tá? E reitero aqui o meu compromisso com vocês. Teve dúvida, gente? Eu não posso tirar dúvida sua no dia da prova, no dia específico, né, naquele horário da prova. Se a prova eu acho que abre às 23h59 e tal, se já tiver com aquele prazo aberto, eu não tenho como sanar a sua dúvida. Mas um dia antes ou pela manhã, tendo tempo e tal, pode mandar, nós vamos sanar as dúvidas, vamos tentar solucionar da melhor maneira possível. É bem verdade que vai ter um horário que você vai mandar uma dúvida, eu não vou conseguir responder naquele mesmo momento, porque fatalmente eu vou estar com alguma ocupação, mas dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, eu vou estar dando auxílio a vocês no momento que assim for necessário, tá? Então, para a gente finalizar, pessoal, as decisões da primeira fase do júri. Decisões da primeira fase do júri, o que acontece? O juiz pode adotar 4 possíveis decisões. Quais são essas 4 possíveis decisões? Uma decisão de pronúncia, uma decisão de impronúncia, uma decisão de absolvição sumária e uma decisão de desclassificação. De sorte que eu quero falar com você o seguinte: primeira observação que você precisa compreender: essa decisão que o juiz sumariante, tá? O juiz sumariante é o juiz da primeira fase, já respondi isso no último vídeo, é o mesmo juiz também que vai estar lá no plenário, só que, né, no plenário ele não vai decidir mérito, ele vai apenas aplicar a pena. Então vamos lá, dessas decisões, a pior decisão que o nosso cliente pode receber é uma decisão de pronúncia. O que é aquela decisão de pronúncia? Gente, está no artigo 413, então eu te recomendo, faça a leitura desse dispositivo. Veja, o artigo 413 do CPP vai dizer: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação. Então veja, a decisão do reze, ou melhor dizendo, só corrigindo aqui, a decisão de pronúncia é uma decisão que vai encerrar o quê? Ela vai encerrar uma primeira fase de um procedimento e ela vai fazer um juízo de admissibilidade.
ela vai verificar se ali estão presentes o quê? Uma acusação de um crime doloso contra a vida, por exemplo, e se existe materialidade suficiente e se existe autoria também suficiente para que aquele indivíduo seja submetido ao julgamento pelo tribunal do júri. Então eu quero que você compreenda a primeira coisa. A primeira situação é, se o juiz reconheceu agora, o que o juiz reconheceu? O juiz reconheceu que existe indícios de autoria, existe indícios de materialidade, ele vai encaminhar o seu cliente para o tribunal do júri. Primeira coisa que você precisa observar é isso. Uma outra observação que eu trago para vocês aqui, e é muito interessante no rito do júri, é que nesta primeira fase, o juiz ao pronunciar, se o juiz pronunciou e você discordou, você vai entrar com o quê? Você vai ingressar qual é o recurso cabível. Vai ser um recurso em sentido estrito, aquilo que os doutrinadores chamam de rese, recurso em sentido estrito. Então você vai entrar com recurso em sentido estrito, endereçado ao Tribunal de Justiça, tá? A interposição, e aí grave isso, a interposição vai ser para o juiz que pronunciou e as razões vai ser para o tribunal. Lembrando uma coisa, esse recurso em sentido estrito aqui da decisão de pronúncia, ele tem juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? O juiz vai pegar o rese, vai analisar e ele pode corrigir aquela pronúncia. Ele pode entender, não, realmente não é caso de pronúncia, eu vou despronunciar o réu. Pode, mas se ele não fizer, ele vai receber aquele recurso, se for tempestivo, e vai encaminhar com as razões que serão ofertadas para o Tribunal de Justiça. Tá? O rese ele tem um prazo diferente de tudo. O prazo do rese é 5 dias para interpor e 2 dias para apresentar razões depois que você ofertou a interposição ou logo depois que você for notificado para tal. Mas o que eu quero que você memorize é só que a pronúncia, ela encerra uma primeira fase, ela encerra ali uma primeira fase e faz apenas um juízo de admissibilidade. Ela não analisa mérito, tá? Ela não analisa se o cara é culpado ou se ele é inocente. O juiz aqui, tá, vai analisar sobre a necessidade da manutenção da prisão, porque de repente o cara está respondendo o processo preso, o juiz vai analisar sobre isso, vai verificar se tem necessidade de manter aquela prisão dele, se o crime for afiançável, se ele pode conceder fiança, se ele vai conceder fiança, se ele não vai. Tudo isso o juiz precisa analisar. O juiz precisa, está lá no parágrafo 1º, a fundamentação da pronúncia limita-se à indicação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes. O juiz aqui não vai analisar se existe ou não provas contra ele. Não, o juiz vai analisar se tem materialidade e se tem autoria. Inclusive, eu quero observar para vocês que em caso de dúvida aqui, o juiz manda para o tribunal do júri, tá? Aqui não existe indúbio pro réu, aqui existe indúbio pro societate. Indúbio pro sociedade, na dúvida pro sociedade. Se o juiz estiver com dúvida aqui, ele vai mandar para a sociedade. Ou melhor, ele vai julgar em favor da sociedade e vai mandar para o tribunal do júri. Então veja, a pronúncia, tá? Ela é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, ela não julga mérito, tá? Mista, porque ela não vai julgar situação do mérito, terminativa, porque ela encerra uma fase processual. Então o que é a pronúncia, pessoal? Pronúncia é aquela decisão que o juiz vai proferir encaminhando aquele réu para o julgamento pelo tribunal do júri. Então o que acontece? A segunda fase só vai ter início depois que for precluída a primeira fase. Se ele foi pronunciado e você entrou com um rese, só vai marcar a segunda fase, o plenário só vai ser marcado quando retornar aquele recurso. Tá? Quando retornar aquele recurso que pode gerar em uma despronúncia. O que é despronúncia? Despronúncia é uma decisão onde o Tribunal de Justiça acolhe o seu pedido, feito no recurso em sentido estrito, e aquele réu que estava pronunciado passa a ser impronunciado. Aquele réu que ia para o júri não mais irá para o julgamento do Tribunal do Júri. Eu espero que tenha ficado claro para você. A segunda possível decisão que o juiz pode adotar é uma decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia não é de todas a pior, mas também não é muito benéfica para o nosso cliente. Se ela não é muito benéfica para o nosso cliente, é claro que você pode recorrer e você vai recorrer dessa decisão de impronúncia através de quê? Através da apelação. Deixa eu já dar uma dica para você. Vogal com vogal, recurso com vogal. Tá? Vogal com vogal, recurso com vogal.
consoante com consoante, consoante com consoante, o recurso é com consoante. Então veja, absolvição, sumária e impronúncia, os dois começam com vogal. O recurso também é o que? Apelação. Pronúncia e desclassificação, consoante com consoante, o recurso é com consoante. Qual é o recurso? Recurso em sentido estrito ou reza. Então vogal com vogal, consoante com consoante, recurso com consoante. Vogal com vogal, recurso com vogal. É uma dica que vários cursinhos fazem isso. Você fazer isso também pode memorizar e facilitar na hora da sua prova. Vamos lá? Gente, em pronúncia, artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou da participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: nós não estamos falando de dúvida. Não estamos falando de dúvida. Estamos falando de não existir. Ou não tem materialidade, ou não tem autoria. Então veja que aqui trata-se de quê? De uma decisão interlocutória mista terminativa, porque não aprecia o mérito para dizer se ele é acusado ou inocente. Mas é terminativa porque acarreta a extinção do processo antes do fim do procedimento. Então, pessoal, preste atenção. Veja o que eu quero adicionar com você aqui. O que eu quero observar com você aqui é o seguinte: na impronúncia, o que vai acontecer? Vai extinguir o procedimento antes da segunda fase, vai arquivar aquilo ali. Só que tome muito cuidado. Por que eu te disse que isso não é muito favorável para o nosso cliente? Isso não é favorável pelo seguinte: porque enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver nova prova. Então veja, o réu foi impronunciado, não significa dizer o seguinte: ele foi absolvido. Ele não foi absolvido, ele foi impronunciado. Mas ele não vai para o júri, o processo arquivou. Sim, querido, ele não vai para o júri, o processo arquivou, mas arquivou de forma condicionada. O que foi esse arquivamento de forma condicionada? Ora, surgindo provas novas e ainda não correu a prescrição, o caso pode ser reaberto. Então, a impronúncia nem sempre será a melhor saída. Da impronúncia, o recurso cabível é apelação. O que é melhor para o nosso cliente é a absolvição. Por que a absolvição para o nosso cliente é o melhor? Porque a absolvição sumária, ela extingue também o processo e faz coisa julgada, querido. Ela agora julga o mérito. A absolvição sumária julga o mérito. Isso significa dizer o quê? Que ainda que surjam provas novas, o trânsito em julgado da decisão de absolvição não pode ser novamente processado pelaquela mesma imputação. Então ele foi absolvido sumariamente, apareceu prova, problema se apareceu prova, ele foi absolvido, trânsito em julgado. A absolvição gera coisa julgada formal e material. Isso está no artigo 415. Ora, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Pessoal, se ele for absolvido sumariamente, qual é o recurso que eu vou ingressar? Ora, você vai ingressar, no caso, o Ministério Público com apelação. Existem doutrinadores que também dizem o seguinte, a defesa pode ingressar com o recurso de apelação contra a absolvição? A maioria da doutrina entende que pode. Mas ele não foi absolvido? Foi. Você vai recorrer para simplesmente mudar, digamos assim, a justificativa, A justificativa ali da absolvição. Na prática, querido, você me desculpe, estou com muito sono. Na prática, ninguém faz isso. O que eu quero que você lembre é o seguinte: a absolvição sumária é uma decisão de mérito. Lembra que nós falamos de pronúncia e impronúncia, não são decisões de mérito. A absolvição é decisão de mérito, faz coisa julgada formal e material. Surgiu prova nova, o problema é que surgiu, ele foi absolvido. Houve um julgamento, o mérito foi analisado, ele não vai poder ser punido novamente por um fato que ele já foi absolvido, sob pena de incorrer no bis in idem. Certo? Então, da absolvição cabe apelação, e aqui quem está absolvendo ele é o juiz singular, o juiz, melhor dizendo, o juiz da primeira fase, que é o juiz singular, de qualquer forma está na primeira fase, e depois ele vai para a segunda fase como juiz presidente do tribunal, certo?
Quarta e última possível decisão é a decisão da desclassificação. A desclassificação, gente, e aí você precisa ter muito cuidado para você não confundir desclassificação com desqualificação. Desclassificação significa dizer que o juiz entendeu que aquele crime não é crime doloso contra a vida, vai ser retirado do tribunal do júri e vai ser encaminhado para o juízo comum. Inclusive, se houver a desclassificação, é bom observar que o juiz também não vai julgar aquele outro crime, tá? Por exemplo, era homicídio, o juiz desclassificou para lesão corporal seguida de morte. Ele não vai analisar aquilo ali. Ele vai mandar para o juiz competente, e o juiz competente é quem vai julgar aquela lesão corporal. Certo? Veja, distinção por quê? Porque, querido, desclassificação é isso, é o juiz retirar o crime de doloso contra a vida e mandar para o outro juiz. Agora, desqualificação é quando ocorre o quê? Na decisão de desqualificação, o juiz afastou uma qualificadora que era apontada, por exemplo, pelo Ministério Público na sua denúncia. O juiz vai agora, por exemplo, pronunciar o seu cliente, né? Mas ele retirou, ou ele simplesmente fez o quê? Uma retirada daquela... como é que se diz? Ele fez uma retirada daquela medida qualificadora que era imputada ali, o quê? Que era imputada ao acusado. E vale lembrar o seguinte: na decisão de desclassificação, a gente falei isso, a fim de evitar uma antecipação de juízo de mérito, o juiz sumariante deve se abster de fixar nova capitulação. Então entenda, gente, se o juiz verificou que aquele fato não é crime doloso contra a vida, tá? Ele simplesmente retira o processo dali e manda para o juiz competente e não faz mais nada. Pessoal, são essas as 4 possíveis decisões na fase do júri. Tá? O que acontece agora, professor? O que acontece agora é o seguinte, pessoal. Imagine você que ocorreu agora a pronúncia, o indivíduo recorreu e foi mantida a pronúncia. Agora, pessoal, o processo ele avança para a segunda fase. Tá? Essa segunda fase não vai ser cobrada da nossa prova, mas eu vou tecer alguns comentários para você entender. Nessa segunda fase agora, acontece praticamente tudo de novo. Nessa segunda fase agora, a lei fala assim: preclusa a decisão de pronúncia, será instaurado o julgamento pelo tribunal do júri. Então agora na segunda fase, o juiz vai intimar novamente a acusação e a defesa, por exemplo, para informar as testemunhas que irão prestar depoimento em plenário. Depois o juiz vai intimar novamente a acusação e a defesa para informar se deseja a utilização de algo que não está no processo, mas que ele quer utilizar lá no dia do plenário, por exemplo, quer utilizar uma revista, ele quer utilizar alguns papéis para entregar para os jurados, ele quer passar um filme, ele quer utilizar data show, ele quer usar maquete, tudo isso deve ser informado ao juiz com antecedência para poder a outra parte ter conhecimento. É agora, nessa segunda fase, que vai ter, obviamente, evidência maior a sua parte de defesa. É agora, nessa segunda fase, onde o juiz agora só vai ali presidir os trabalhos, onde parte da primeira fase vai ser repetida. É agora na segunda fase que novamente vai ser ouvida as testemunhas, novamente vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento do perito se for necessário. É agora nessa segunda fase que você agora não faz mais alegações finais, agora você vai ter sustentação oral ali, é 1h30, por exemplo, para a acusação e 1h30 para a defesa, tá? É nesse momento agora onde vai ocorrer o julgamento do mérito do seu cliente, é onde você precisa ter ideia de que ali você vai expor em 1h30, não para o juiz, mas você vai expor para o conselho de sentença, tá? Então é nessa segunda fase que tudo isso ocorre, e eu costumo dizer que a segunda fase ela começa, né, com um dos momentos mais importantes, principalmente no dia do plenário, que é a escolha do jurado. É aquele momento onde você vai escolher o jurado, né? Porque, por exemplo, o tribunal do júri ele é composto de um juiz, presidente, 25 jurados, né? E o ideal é que no dia do julgamento,
tá? São 25 jurados, do quais apenas 7 vão compor o conselho de sentença. E ali tem que ter pelo menos esses 25 que foram intimados ali. Mas se não tiver esses 25, tem que ter pelo menos 15 para começar ali agora o sorteio, né, dos jurados que vão compor. É onde o juiz vai fazer o sorteio jurado por jurado para saber se daqueles 25, quais irão compor o conselho de sentença. E é interessante, por exemplo, que até nisso a defesa participa. Até nesse momento a defesa participa, porque, por exemplo, o juiz ele vai sortear um jurado e vai perguntar para a defesa: você aceita? E a defesa pode recusar até 3 sem qualquer justificativa. Do mesmo modo que a acusação também pode rejeitar até 3 também sem justificativa. Tá? E depois disso aí, professor, ele pode rejeitar? Pode, só que aí depois você tem que justificar, você tem que motivar. Né? Então, de repente, você acaba sendo sorteado ali, o jurado ali, um cara que você sabe que é inimigo do seu cliente, você não vai, né, fatalmente deixar esse cara compor o conselho de sentença. Se ele foi sorteado, você, na sua oportunidade, você pode fazer a objeção e falar: olha, eu não aceito por conta disso, porque ele é inimigo, né, do meu cliente, inclusive é comprovado por isso e por isso e por isso. Então, assim, a segunda fase, existem vários detalhes, tá? Lembrando a você o seguinte: na segunda fase vai ter vigência também o princípio do indúbio pro réu. Então, na segunda fase, a defesa pode pedir o indúbio pro réu? Pode. Não pode pedir onde? Na primeira fase. Na primeira fase é indúbio pro sociedade. Bacana? Gente, eu espero que a primeira fase toda tenha ficado claro para vocês. Quem for mais curioso e tiver qualquer dúvida, né? Talvez a gente não conseguiu trabalhar toda a segunda fase, faltou algumas coisas. Mas pode mandar, pode perguntar. Formou ou ainda não formou, a gente vai batendo um papo bacana aí sobre direito penal e processual penal. Tá certo? Então agradeço a vocês pela paciência com as aulas, bons estudos, fiquem com Deus, um abraço, não desiste não e até uma próxima oportunidade.